Terminada a partida de hoje, você tem a exata sensação de que saiu barato, né? A exata sensação que fica, pelo menos para mim, claro, é de que saiu barato, mas baratíssimo o jogo. Diante de tudo que a gente assistiu, diante das oportunidades que ambos times tiveram, né? Diante do futebol que o São Paulo produziu, diante daquilo que o Juventude produziu. Quando você pede para fechar a conta, você olha e você fala, cara, puxa, ganhamos um ponto em Brasília, por mais incrível, né, que possa parecer. Uma outra coisa que me deixou muito assim destacado realmente, é claro que a gente quer potencializar a visão que a gente tem de cada jogador. O jogador faz uma boa partida num determinado momento, depois ele faz partidas péssimas, como tem sido com o Ferreirinha, por exemplo, né? Que despontou aí, caiu, depois despontou de novo e despencou de novo, né? Então a gente assim tem, como é que eu vou te falar, até boa vontade, né, com relação a alguns jogadores, quando você olha, vê que o cara tá de alguma maneira produzindo alguma coisa a mais, essa coisa toda. Mas eu acho que ficou muito claro também, meus irmãos, uma coisa, né? As limitações do nosso elenco, né? As limitações de cada jogador, as limitações das posições que nós temos e os jogadores que nós temos a colocar ali. A lateral esquerda, por exemplo, está entregue à própria sorte, né? O Wellington péssimo, que não vai ficar faz tempo. Patrick, então, meu Deus, como é que pode ser jogador profissional? Outro dia falei aqui, com todo respeito, viu, Patrick? Restrito, obviamente, ao universo do futebol. Pelo amor de Deus, tem gente que vai falar, ele fez 2 cruzamentos bons. Então, assim, o jogo inteiro, você fazer 2 cruzamentos bons, vestindo a camisa do São Paulo, vai ver se eu tô na esquina, porra. Né? Então, assim, não dá para ser jogador do São Paulo Futebol Clube, gente. Não dá. Então, a partida de hoje, ela trouxe pra gente uma realidade também, dos limites que tem o nosso elenco. Por mais milagre que o Zubeldia queira fazer e tenha essa habilidade de fazer, não vai ser toda hora que ele vai conseguir, né? E na hora que ele depender realmente de cada um dos jogadores, muito do que nós vamos ver é isso daí, né? Inclusive, quando eu vejo na beira do campo Nestor, Juan, Rato, se preparando para entrar, para mudar o jogo, aí eu vou te falar, eu vou lá na cozinha, boto a água, boto o pó de café, vou fazer um café, porque eu vou falar para vocês. Esperar que o Nestor vire uma partida, que o Rato vire uma partida, que o Juan faça alguma coisa, aí eu já é otimismo demais, hein? Eu sei que tem gente que é otimista bastante, admiro, viu? Mas aí para mim, por exemplo, é otimismo demais. Eu tenho uma pergunta para deixar no ar. Por que o William não joga? Por que o garoto William não joga? Os garotos estão jogando em vários times têm oportunidade para os garotos, e o William no São Paulo não joga. Entra Juan, entra Nestor, entra centroavante fraco também, André Silva, né? Entram jogadores aí e o William não tem oportunidade. Pergunta que fica aí para o Zubeldia e para a turma toda responder. Ronel Altieri, São Paulo, Raiz na área. Confesso a vocês que frustrado, né? A gente fica frustrado porque a gente esperava essa vitória do São Paulo. Olha só a situação, meus irmãos. O São Paulo, fazendo 3 pontos, o São Paulo fica a 9, né, do Botafogo. Perdão, ficaria a 6 do Botafogo, né? E tem o Botafogo na quarta-feira. Então, assim, o São Paulo ficaria 6, tem o Botafogo, se ganha do Botafogo, fica 3 do Botafogo. Então, assim, o São Paulo entra nessa briga aí lá de cima, que cada vez vai ficando mais para cima, se a gente não tomar providências e empatar jogo com o Juventude, com todo respeito ao Juventude, que inclusive deu esse presente para o São Paulo de jogar em Brasília com a sua própria torcida. Abraço para o meu querido primo Rodrigo, que esteve lá no estado com o Pedro, filho dele, né? E aí eu fico chateado de ver o torcedor de São Paulo lá louco para gritar um gol, né? E aí a gente acaba tendo um resultado desse, e quase apanhou, né? Por isso que eu falei que ficou, de alguma maneira, acabou, de alguma maneira, um resultado positivo. Mas olha só, gente, o São Paulo teve algumas oportunidades muito legais, né? O São Paulo tropeçou com o Cuiabá, tropeçou com o Vasco, tropeçou com o Curica, times que estão ali, né? E agora o São Paulo pega os times que estão na frente do São Paulo. O São Paulo pega o Botafogo, o São Paulo pega o Fortaleza e o São Paulo pega o Flamengo.
é só, né? É só coisa pesada em cima do São Paulo. E se empata um jogo desse com o Juventude, que era para ter ganho, gente, pô, a gente fica realmente extremamente preocupado com relação à briga do Campeonato Brasileiro. Mas, de alguma maneira, a gente bota o pé no chão, né? Eu acho que a partida acaba servindo para isso. Falar um pouquinho do jogo, gente, né? O São Paulo começa até bem, né? A partida e tal, você percebe que o time está tocando bem a bola, mas daqui a pouco vai caindo, né? O ritmo do time. O pessoal vai falar, olha, gente, eu não vou falar de gramado, eu não vou falar de arbitragem, tá? Se alguém está esperando eu falar aqui no vídeo, me desculpe, mas eu não vou falar, me recuso a falar disso daí, né? Porque tá ruim para um, tá ruim para o outro. A arbitragem, a diretoria não estava providência, apesar que hoje para mim não teve absolutamente nada, né, que pudesse. Ele anulou até um gol ali, podia falar que foi com o ombro, ele anulou até gol ali, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. E o São Paulo começa, é engraçado, o São Paulo começa bem, de repente o São Paulo começa a dar campo, né? Teve um chute lá do Luciano, que o goleiro pegou, bateu na trave e tal, e o São Paulo começa a dar campo pro adversário, né? Dá campo pro Juventude, gente. Né? E aí o Juventude ameaça o São Paulo em alguns momentos ali, então o primeiro tempo meio banho-maria, né? O primeiro tempo meio, sabe assim, com poucas oportunidades. O time, eu não vou nem falar em vontade, eu vou falar em limitações. Eu não vou falar em falta de vontade, eu vou falar em limitações, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos para o segundo tempo. Abrir um parêntese aqui, gente, o André Silva. Hoje em dia o pessoal gosta do jogador porque ele é esforçado. Eu acho interessante isso, acho legal isso. Mas e o futebol do cara? Não vai contar o futebol? O André Silva é um jogador fraco. O que nós vamos fazer? Né? Ele tem oportunidades na cara do gol e ele é afobado, ele perde gol, ele chuta errado. Né? Vocês viram aí, enquanto o Grêmio perdeu um gol feito que era para definir o jogo. Né? Então, é as limitações do jogador. É isso que a gente fala, das dificuldades. E o São Paulo aumentou muito a sua dificuldade com essa questão da ausência do Alisson. Né? Tudo bem, a gente sabe que o cara estava num momento maravilhoso e tal, mas assim, vai ter que arrumar um jeito ali, porque não dá para viver uma Alisson dependência, né, gente? O São Paulo tem essas manias aí de tempo em tempo, só um jogador do antes era Maia dependência. Então assim, não dá. Eu sei que ali no elenco não vai ter ninguém que vai suprir, já falei isso nos vídeos anteriores. Né? Ninguém vai ter o pacote Alisson, o pacote que ele vinha entregando no São Paulo. Com melhor boa vontade que seja, por melhor que o Luiz Gustavo seja, se o Bobadilha crescer o futebol dele, aí isso aí vai ficar longe demais do Alisson. Né? Só que assim, não dá, gente, não dá, porque o Alisson fazia essa função também do armador, o Alisson armava a jogada, o Alisson dava o passe certo para a velocidade do time, o Luciano não vai fazer isso. O Luciano definitivamente não vai fazer isso. Né? Então o Zubeldia vai ter que, como é que se diz, reorganizar esse time. Vai ter que arrumar esse time de alguma forma. Porque o time acabou, apesar de tocar de velocidade, até porque o Juventude deixa o São Paulo jogar. O Juventude deixou o São Paulo jogar também. Então o São Paulo teve liberdade pelos flancos. Só que aquilo, pelos flancos, o Rafinha não tem condição física, a gente sabe. Tem um jogador que joga parado. E o Patrick não tem condição técnica, né? Um jogador fraquíssimo. Né? Então assim, a gente já está jogando. Olha só, já perdemos o nosso segundo volante armadura aí. O cara que estava carregando 3 pianos no meio de campo de São Paulo. A gente não tem ninguém pelos cantos, não tem ninguém pela esquerda, não tem ninguém pela direita. Eu digo os alas descendo, para apoiar. Né? E lá na frente, quando você não tem o Caleri também, pelo amor de Deus, né? O Lucas faz uma ou outra jogada legal, maravilha. Né? Depois cai de produção como ele caiu já na metade do segundo tempo. O Luciano, essa história toda, daqui a pouco eu vou falar mais do Luciano. E o André. Aí, gente, não dá para falar quando entra Juan, quando entra Rato, quando entra Nestor. Pelo amor de Deus, gente. Tem gente que acredita ainda que tem oferta de não sei quantos milhões de euros pelo Nestor. Tem gente que acredita ainda. Mas, enfim, eu tô chateado pelos 2 pontos perdidos, na verdade, contra o Juventude, né? Era pra gente ter feito 3 pontos. Porque quarta-feira é um jogo complicado contra o líder do campeonato, gente. Né? Era para estar perto ali dos caras. Né? Depois tem o Fortaleza, que passou a gente agora. E depois tem o Flamengo. Então, assim, a gente tem
3 partidas aí dificílimas para o São Paulo. E hoje era um jogo para você garantir os 3 pontos. Mas não garantiu, ganhou um ponto. O que você vai... Ganhou um ponto ainda e, como eu falei, saiu barato, hein? Saiu bem barato. Eu vou falar agora 2 detalhes. Gente, vai ser muito complicado com o time com todas essas dificuldades, né? O time ter a calma em campo, ter a cabeça em campo, com o Zubeldia chiliquento na beira do campo. E agora é uma crítica, né? Excelente trabalho do Zubeldia, eu não tenho o que falar. Eu tô falando agora do jeito dele, gente, é muito chiliquento. Precisa baixar a bola. Agora a gente não tem o Zubeldia contra o Botafogo. Só isso, não tem o Zubeldia na beira do campo contra o Botafogo. E o outro auxiliar dele também foi suspenso. Porra, ele pilha todo mundo. Ele pilha todo mundo fora do campo e o Luciano pilha todo mundo dentro do campo. Quando alguém vai chegar no Luciano e vai falar, Luciano, acabou. Acabou, eu não quero... Se você tiver razão, você tá errado. Fica quieto. Porra, 11º cartão amarelo prejudica o São Paulo, sabe? Prejudica o time que fica pilhado. Ô, mania, todo jogo é a mesma coisa, é repetitiva, é um déjà vu a lá Luciano. Ninguém aguenta mais isso, eu pelo menos não aguento. Quero saber a opinião dos irmãos. Enfim, como eu falei, saiu barato o empate de hoje lá em Brasília, né, para o torcedor lá brasileiro de São Paulo, que acabou não vendo aí, né, um bom público, que acabou não vendo o São Paulo, uma vitória, comemorar um gol do São Paulo no estádio, que é uma coisa tão gostosa. Vamos ver quarta-feira, se a gente ganha de 4-0 do Botafogo. Meu Deus do céu. 4-1 para lembrar a goleada de 1971 no Campeonato Brasileiro. Legal, gente? Queria mandar um abração, pô, mas assim, um abração mesmo, um abração campeão aí para os meus irmãos aí que sempre estão na live aqui, sempre estão conversando com a gente. Hoje estive lá no Outlet da Imigrantes, cara, o Luciano, Luciano lá da New Balance, cara, gente muito boa, atendeu a gente lá, recebeu a gente lá, né, grande São Paulino também. Luciano, obrigado, irmão, obrigado aí pela parceria, pela amizade também, tamo junto. É isso daí, gente, vamos em frente, vamos ver quarta-feira como é que a gente se vira com o líder do campeonato. Rony Altieri, São Paulo, Raiz da Área. Grande semana a todos. Fiquem com Deus.